Boa noite, está começando a penúltima edição do programa Band Eleições. Até a próxima segunda-feira, 30 de setembro, vamos entrevistar os 7 candidatos a prefeito de Fortaleza de partidos que têm no mínimo 5 representantes no Congresso Nacional. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, realizado na presença dos assessores dos candidatos. Hoje ouviremos o candidato José Sarto, do PDT, ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará. Sarto é o atual prefeito de Fortaleza e busca a reeleição. Boa noite, Sarto. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que nos acompanham. Aqui comigo no estúdio também está a jornalista Camila Fernandes, formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela UFC, com mestrado em sociologia, também pela UFC, e doutorado em estudos de comunicação pela Universidade do Minho, em Portugal. Camila atuou como jornalista por 13 anos em veículos como Folha de São Paulo, UOL, Jornal O Povo e TV O Povo. Desde 2012, é professora do curso de jornalismo da UFC. Hoje é também secretária de Comunicação e Marketing da Universidade Federal do Ceará e uma das apresentadoras do podcast As Cunhãs, que analisa a política local e nacional. Boa noite, Camila. Boa noite, Rogério. Boa noite, prefeito. Prazer estar aqui. Vamos começar então esse bate-papo. Prefeito, inicialmente, uma pergunta que eu tenho buscado fazer para todos os candidatos. O senhor é o atual prefeito de Fortaleza. Justifique aí por que buscar a reeleição. Ficou faltando alguma coisa a fazer pelo município? Não, Rogério, primeiro boa noite a você que nos acompanha, boa noite, Camila, boa noite, Rogério. É um privilégio ser prefeito de Fortaleza para um jovem garoto que veio do interior do estado com 1 ano de idade, sendo um rapaz vindo do interior e não tendo parentes importantes, como dizia Belchior. Vim para cá com 1 ano de idade e morei na periferia, estudei na escola pública a vida toda e hoje sou prefeito de Fortaleza com muita honra. E eu tenho o privilégio de ter feito de Fortaleza a maior economia do Nordeste. Hoje temos a melhor educação do Brasil. Fortaleza hoje é a capital que tem o maior orçamento para a juventude e começamos aqui em Fortaleza um processo de mudanças profundas, mudança na vida da cidade. Na vida da cidade, vamos resgatar recentemente a entrega, a devolução para Fortaleza de um ícone histórico que é a Ponte dos Ingleses. Então, entregamos esse equipamento fantástico. Estive lá hoje fazendo uma filmagem. Não pude estar na inauguração por conta da proibição eleitoral, mas mudando a vida da cidade, mudando a vida das pessoas. Construindo 33 supercreches, construindo escolas de tempo integral. Fortaleza é hoje a capital brasileira com a melhor educação do país. Fortaleza é hoje a maior economia do Nordeste e Fortaleza é hoje a 4ª capital em população do Brasil. Isso me motiva muito a aprofundar as mudanças que nós começamos e que a gente pretende estender para mais 4 anos. Camila? Pronto, vamos começar. Vou perguntar sobre transporte público. A gente, durante a sua gestão, boa parte foi pandemia e houve uma redução da frota do transporte público durante o período de isolamento social. Depois as coisas voltaram, mas demorou muito, por exemplo, a retomar e restabelecer o ar-condicionado nos ônibus. Há uma sensação, não só uma constatação de que a redução da frota não foi integralmente restabelecida. Temos uma frota em Fortaleza antiga e bastante deteriorada. Eu queria saber a sua proposta, assim, por que não houve uma melhoria durante esses 4 anos de gestão da frota, e eu falo como usuária, certo? Tá. E o que vem pela frente? Qual é a proposta daqui para frente? Tá, Camila, a sua pergunta traz a resposta. O setor de transporte público do Brasil foi um dos mais afetados com a pandemia. Vamos lembrar aqui o período pré-pandêmico, onde o quantitativo de passageiros dia aqui em Fortaleza era de 1.200.000 pessoas. Com a pandemia, esse quantitativo caiu para cerca de 700 mil pessoas dia transportados no sistema de transporte público de Fortaleza. Isso fez com que empresas quebraram aqui em Fortaleza. Graças a Deus o sistema não quebrou, o sistema se manteve, mas tivemos problemas com a manutenção de certa quantidade da frota de ônibus. E hoje a frota ainda opera com a deficiência de cobrir o sistema. Tanto é
que a Prefeitura de Fortaleza está subsidiando o transporte público. Hoje, depois de colocar o passe livre estudantil, que era um sonho da garotada, a gente está subsidiando o transporte público de Fortaleza com 14 milhões de reais por mês. E o desafio agora é avançar e universalizar o ar-condicionado do transporte público, e nós já temos uma frota de 1.200 ônibus, em que 70% hoje já tem o ar-condicionado. Mas é compromisso do sindicato, da categoria, de estender, universalizar até o final deste ano, dezembro, e adquiriram mais 80 ônibus novos. Esses ônibus novos são modernos, é uma frota melhorada, já vem com ar-condicionado, e o grande desafio é manter a tarifa nos preços que nós temos hoje, a R$ 4,50 a tarifa cheia, a tarifa estudantil ser R$ 1,50, e preservar o passe livre estudantil. Aliás, é compromisso nosso, não era compromisso na campanha passada, quando eu era candidato, eu me comprometi a não ter alteração na tarifa. Mas nós fizemos a ampliação dessa política, fizemos pela primeira vez o passe livre estudantil. E agora, compromisso nosso, estender o passe livre para os finais de semana, para que a garotada possa ir para o cinema, para o teatro, para a praia, e ter condições de ter mais 2 passagens durante sábado e domingo, e estender o passe livre para as famílias, que, por incrível que pareça, para muita gente da periferia, o passe livre estudantil significa comida na mesa. Porque uma mãezinha que tem 3 filhos, ela economiza cerca de R$ 210 reais por mês. E isso é um percentual considerável para quem ganha salário mínimo. Prefeito, vamos falar em saúde, que é um tema que tem sido bastante discutido, tanto nos debates eleitorais como na própria propaganda eleitoral no rádio e na TV. Os seus adversários têm feito uma crítica em relação ao fato de que o senhor tem realmente aberto novos postos, reformados, construído novos postos, mas a contratação de pessoal, de profissionais e o próprio abastecimento desses equipamentos não tem acontecido a contento, o que tem gerado reclamação dos usuários. Há realmente esse problema? Olha, Rogério, graças a Deus que nós estamos tendo a pandemia cada vez mais distante da nossa memória recente. A gente está vendo a pandemia pelo retrovisor. Mas vamos nos lembrar, há 3 anos e meio atrás, quando eu assumi a prefeitura, no dia de sexta-feira, dia 1º de janeiro, na segunda-feira, dia 4 de janeiro, eu fui para o Paço Municipal, já tinham morrido 10 mil pessoas aqui em Fortaleza. Então, nesse primeiro momento, eu, como médico, tive que vacinar, que é meu compromisso como médico, salvar vidas. E eu, pessoalmente, liderei a vacinação aqui em Fortaleza e fizemos de Fortaleza a campeã brasileira de vacinação. Isso fez, Rogério, com que a gente voltasse mais rapidamente a aquecer a economia. E nos tornamos a maior economia do Nordeste. Se você observar o gráfico de crescimento do PIB de 2020 para cá, Fortaleza cresceu nessa velocidade, enquanto Salvador, que era a primeira, crescia a percentuais muito menores, e Recife a percentuais muito menores ainda. Então eu tive que combater a pandemia. Há 3 anos atrás, a gente teve que decidir, nós vamos escolher o caminho da ciência, o caminho da medicina ou o caminho do obscurantismo, do negacionismo, do extremismo, que era defendido pelo então presidente da República, que, aliás, tem candidato aqui apoiado por o presidente da República, que negava a eficácia da vacina, que prescrevia cloroquina para tratar gente quando a gente sabe que a cloroquina pode até matar. Então, no primeiro momento, nós gastamos todo o nosso esforço em abrir leitos para a Covid, contratar pessoal, abrimos vacinação em shopping center, no centro de eventos, na Rede Cuca, e fizemos de Fortaleza a campeã brasileira de vacinação. Nesse segundo momento, a gente paralelamente ampliou a nossa rede de atenção básica. Construí, Rogério, 24 novos postos de saúde. Veja, o ex-prefeito Roberto Cláudio, que é um dos melhores gestores, ele e o Juraci Magalhães, disparados os melhores gestores em saúde daqui de Fortaleza. O Roberto Cláudio, ex-prefeito, construiu 22 postos de saúde em 8 anos. Eu entrei em 3 anos e meio, nós já entregamos 24 novos postos de saúde. E agora nós estamos entregando remédio em casa, com o tuk-tuk do remédio, que tem gente que diz que não existia, é porque não anda na periferia. Enquanto eu estava vacinando, liderando a vacinação aqui, o filhote do Bolsonaro
estava passeando numa praia, desrespeitando as regras das autoridades sanitárias, desrespeitando o isolamento social, incentivando a população a não se vacinar. Inclusive, ele dizia que não ia se vacinar. Veja bem, nós estamos há pouco mais de 3 semanas, há pouco menos, perdão, de 3 semanas, para escolher quem vai ser o prefeito dessa cidade. E há 3 anos e meio atrás, a gente também teve que fazer uma escolha, se a gente ia pelo lado do obscurantismo ou se a gente seguia a ciência. Então, imagina se, enquanto prefeito, se tivesse um prefeito que, na pandemia, o prefeito não acreditasse em vacina. Você, mãezinha, que está levando a sua filha para vacinar no posto de saúde, ou seu pai idoso, ou a sua mãe idosa, chegar lá não ia ter vacina. A gente, quantas vidas, quantas milhares de vidas a gente iria perder a mais por falta de vacina? É isso que a gente está debatendo aqui. Pois, prefeito, aproveitando essa questão da saúde, a gente tem... Porque, assim, uma das questões que são levantadas pelas campanhas opositoras à sua é o seu sumiço no início da gestão, o senhor argumenta isso, que estava vacinando. Mas a gente vinha de uma gestão anterior à sua, que era do Roberto Cláudio, que estava muito alinhada ao governo do então governador Camilo Santana. Então, e que o Roberto Cláudio participava intensamente das lives com o governador, falando desse processo de combate à pandemia. A gente não vivia uma situação de negacionismo em Fortaleza. Então, a sua entrada na prefeitura foi uma continuidade desse processo, né? Então, e que bom, né? Que bom que foi dessa forma, sem negacionismo. Muito importante. Mas o que houve? Porque, de fato, a presença do prefeito à frente desse momento não foi como estava sendo antes. E como foi o próprio governador Camilo, continuou tendo uma presença muito intensa na mídia, como essa pessoa que formula a opinião e que vem a público trazer as informações, a sua presença não estava lá. Tá. Eu queria entender o que aconteceu nesse Deixa eu reparar uma construção sua. Sim. Eu estava presente em todas as lives que o governador Camilo, enquanto prefeito, nós fazíamos, até porque determinar lockdown em Fortaleza, quem tinha que fazer era o prefeito, não era o governador. Sim. E em todas as lives eu estava presente, acompanhando o governador e liderando o processo de vacinação aqui em Fortaleza. A reclamação de sumiço é porque eu não estava na rede social, tinha gente morrendo. Eu estava na rede da saúde, eu estava na rede da educação, fazendo com que, com a vacinação, as nossas escolas pudessem voltar seguramente a ter aulas presenciais. Mas em todas as lives, durante o primeiro momento da pandemia, a primeira crise, surto epidêmico, foi em 2020, ainda na gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio. E eu participava como presidente da Assembleia. Sim. Mas na sequência, em 2021, o ano todo, que foi o pior ano da pandemia do mundo e do Brasil, muito especificamente, do estado do Ceará, Fortaleza não foi assim, porque nós lideramos a vacinação. Mas em todos os eventos, em todas as lives, eu estava junto ao governador Camilo Santana, que liderava o processo de vacinação no estado. Fortaleza competia a União. Entregar o remédio, competia o Estado, distribuir para Fortaleza, para os municípios e competia ao município vacinar. Quem vacinou aqui foram os profissionais de saúde de Fortaleza. O que cabia ao governador, e ele o fez, era distribuir esse medicamento, as vacinas para os municípios. Então, assim que chegava a nossa cidade, está lá no Globo, está lá no Jornal O Povo, era a capital que mais vacinou celeremente. Então, eu participei de todas as lives que o governador liderou, ele como liderando o estado do Ceará, eu ao lado dele, com o secretário de saúde da época, o doutor Cabeto, a gente participava de todas as lives. Obrigado, prefeito. O Band Eleições de hoje está entrevistando o candidato José Sarto, do PDT, prefeito de Fortaleza, que busca a reeleição. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band. Estamos de volta com o programa Band Eleições. O entrevistado de hoje é o prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição pelo PDT, José Sarto. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos assessores dos candidatos. Também comigo aqui no estúdio, a jornalista Camila Fernandes, que é professora da UFC e também uma das apresentadoras do podcast As Cunhãs, que analisa a política local e nacional. Camila. Vou para outro tema da campanha que está muito recorrente, a questão da taxa do lixo. Mas eu não queria falar especificamente da taxa do lixo.
mas da política de coleta dos resíduos sólidos de Fortaleza. A gente tem uma cidade que, infelizmente, tem muitos pontos de lixo, tem essa questão aí de se tem 1.200, se tem 900, eu não sei quantos pontos de lixo tem, mas é uma cidade que não é muito limpa em muitos locais e que tem uma dificuldade muito grande de implementar uma política de reciclagem efetiva que seja universal. A gente tem outras capitais, São Paulo está mais avançado do que Fortaleza. Sem brincadeira. Em termos de coleta de lixos, assim, coleta seletiva. Tá. Né? Então, eu queria saber também qual é o plano da sua próxima gestão para não só colocar para funcionar, então, esses recursos da taxa do lixo, para melhorar a coleta do lixo, para reduzir esses montes de lixo que tem pela cidade e também implementar, se há, né, essa perspectiva de implementar uma política de coleta seletiva universal. Ela já existe, né? Aliás, deixe-me fazer, se você me permite, uma pequena corrigenda. São Paulo tem menos ecopontos do que tem Fortaleza por habitante. Por exemplo, nós temos aqui em Fortaleza 105 ecopontos. São Paulo, com 12 milhões de habitantes, 5 vezes mais que Fortaleza, não chega a ter 150. Mas tem coleta seletiva na porta de casa. Nós temos coleta seletiva na porta, coleta domiciliar, toda a segunda, quarta e sexta, e terça, dependendo da rota, nós temos a coleta seletiva feita aqui em Fortaleza. Aliás, veja, a coleta seletiva, ela foi um dos serviços melhor avaliados por a última pesquisa Datafolha. Você vê o paradoxo que vivemos. A limpeza pública da cidade, ela é uma obrigação, um compromisso de todos nós. Fortaleza hoje produz 118 mil toneladas de lixo. Das 118 mil toneladas, 53 são recolhidas na coleta, são lixos que são recolhidos em casa. E 59 são jogados na rua. O nosso grande desafio é pedagogicamente orientar a população para que não faça esse descarte irregular. Porque a coleta domiciliar hoje recolhe 53 mil toneladas por mês de lixo, na coleta feita de acordo com o calendário por bairro, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Além disso, nós temos os ecopontos, as lixeiras subterrâneas, os ciclomonitores que estão na cidade, e implantamos agora umas estações de coleta de lixo fixas, que já temos aí algumas, eu creio que já chegamos a 100 implantadas. A nossa proposta é fazer mais 500. Nós temos um programa chamado Reciclo, que é um caminhão, que são carretas que estão passando nos condomínios residenciais. Nós já estamos com 800 condomínios que aderiram a essa prática, que está sendo muito positiva de junho para cá, quando nós lançamos o programa Fortaleza Mais Limpa. Se você perceber, nós evoluímos bastante na questão da limpeza pública. Agora, esse é um desafio que ele perpassa o poder público, porque tem uma pedagogia muito grande. A gente precisa orientar a população e, para isso, a gente tem feito publicidade institucionais orientando a população, os locais de recolhimento do lixo nos ecopontos, os ciclomonitores que estão fazendo, um programa com os catadores. Nós já temos cerca de 500 catadores que fazem essa coleta desse lixo, que levam para o ecoponto e transformam o lixo num crédito na conta de luz, por exemplo, na conta de energia, por exemplo. Então, é toda uma política integrada que a gente está ampliando, e a gente já reduziu bastante, mas é um desafio que a gente tem. Nós tínhamos, há cerca de 12 anos atrás, o dobro do número de pontos de lixo. Ainda não é aceitável, porque uma cidade limpa é um desafio para todos nós. Prefeito, vamos falar aqui um pouquinho de política, né? O senhor pertence a um grupo político que rompeu com o grupo político do atual presidente da República e do atual governador, e isso, de certa forma, dificultou um pouco as relações institucionais entre prefeitura e governo do estado. Caso o senhor permaneça aí por mais 4 anos, como melhorar essa relação? Porque, de qualquer forma, nós estamos falando aí da capital do estado, né? Uma cidade representativa com uma população bastante extensa e também com muitos problemas a se resolver, e que é necessário realmente um apoio, uma ajuda das esferas estadual e federal.
Na verdade, a ruptura se deu por conta de parcela do PDT não ter acolhido a decisão do partido em escolher uma candidatura. Então, nas eleições passadas. Nas eleições de governador. Então, a cisão, a ruptura aconteceu exatamente porque pessoas do PDT, estimuladas pelo PT, aderiram a uma candidatura que não era a candidatura do partido, que foi votada numa convenção, que nós tivemos 10 reuniões regionais prévias para a escolha do candidato. Teve uma tese vencedora, que foi a tese de propor a candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio. E com majoritariamente vencedora, com mais de 60% dos convencionais apoiaram a tese da candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio. O que houve é que, estimulados pelo PT, que queria preservar-se do poder, lançaram a candidatura e uma parcela do PDT acompanhou e, a meu juízo, se isso não for infidelidade partidária, nada mais é, porque você descumprir o que foi decidido numa convenção partidária democraticamente convocada, votada e decidida, não existe mais infidelidade partidária. Então, a ruptura não partiu da nossa parte. Mas como ficaria dos próximos 4 anos, caso o senhor seja reeleito, como é que fica essa questão dessa relação? Eu compreendo que o governante ele não é governante de partido. Essa coisa de dizer que o governador, para atender o partido, tem que ser do partido dele, para atender a cidade, isso, para mim, está na contramão da democracia. O governador, o presidente, o prefeito, ele é eleito para governar para todos. Não é aqui razoável, aliás, é muito condenável que qualquer governante só atenda a um outro governante se for do mesmo partido. Afinal de contas, nós estamos numa democracia. Eu estou aqui como prefeito da cidade, eu não estou aqui como o prefeito do PDT, eu sou prefeito de Fortaleza. Então, quando eu demando ao governador uma audiência, quem está pedindo não é o prefeito do PDT, é o prefeito da capital do estado do Ceará. E para mim, não é razoável que qualquer governante queira atender a um prefeito porque é do seu partido. Ele tem que atender a todos. Isso se chama relação institucional. Eu, por exemplo, tive mais reuniões com ministros do governo Lula do que com o governador do estado, eu sendo prefeito da capital do estado. Eu tive reuniões com a ministra Esther, com a ministra Anísia, com o ministro Lupe, com o ministro Barbalho. Eu tive uma reunião com o governador 8 meses depois que ele tomou posse. Veja se isso é razoável. Não se trata de receber o sarto, pessoa física. Se trata de receber o prefeito da capital do estado do Ceará. E eu vou continuar buscando, vou continuar demandando, vou continuar perguntando, porque eu compreendo que eu sou prefeito de todos os fortalezenses. O prefeito, ele tem que ser compreendido numa relação institucional. Não é favor. O governador, quem quer que seja o governador, nem o presidente da República, não é favor receber um prefeito, porque, afinal de contas, eu sou prefeito da capital do estado do Ceará. Ainda sobre uma questão não política específica, quer dizer, política eleitoral, né? Estratégia de campanha eleitoral. Nessa campanha, o senhor aderiu a um personagem, a um estilo, enfim, o óculos Juliette, o sarto zoeiro, e que, enfim, está conseguindo viralizar vídeos aí no TikTok e tudo mais. Mas, por outro lado, eu vou trazer uma questão que, para mim, por exemplo, gera uma dúvida. Não tem nada a ver com a sua personalidade. É um personagem. A sua personalidade, você não é um médico, foi deputado por muitos anos, muito sério, fala alemão. É uma pessoa, né, que tem uma erudição até. Eu queria saber qual foi a decisão, por onde passou a decisão de aderir a esse personagem, como é que foi isso, e qual é a avaliação se está dando certo. Camila, na verdade, nós somos plurais, né? Seres plurais. E o fato de ser uma pessoa medianamente estudada, eu sou médico, estudei fora do país, falo alguns idiomas, não me tolhe de ter o meu lado brincalhão, né? O meu lado, eu diria, mais desse lado da linguagem moderna. Na verdade, surgiu, não é um personagem, porque surgiu com o uso de um óculos chamado Juliette, né, que a gente usou numa propaganda e que a gente percebeu que essa linguagem fala muito para a juventude. E a Juliette, ela significa, ela traduz muito a periferia. Eu sou periferia.
Eu vim da periferia. Então, enquanto, por exemplo, no o movimento hippie pós-Woodstock, que a tradução da rebeldia, do inconformismo, daquela turma dos anos 60 eram os cabelos longos, hoje a tradução da inquietação da periferia é, por exemplo, a Juliette. Então, ela tem todo um simbolismo, não é humorismo simplista. Ela tem por trás do óculos Juliette, tem toda uma tradução que é de uma periferia de onde eu vim e de onde eu sou, para onde eu trabalho, para onde eu dedico 92% do orçamento da Prefeitura de Fortaleza para a periferia. Então ela representa uma linguagem moderna e eu digo sempre, né, que no mundo só tem uma coisa que é estática, que é a burrice. A inteligência ela se move e a inteligência nos manda dialogar com essa nova geração, com as novas formas de comunicação. O próprio celular, o WhatsApp, você percebe que a língua portuguesa já está se remodelando. Não só a portuguesa, a língua inglesa, o francês, todo mundo, porque tecla de uma maneira que fala, a fonese já é diferente. Então, tudo isso impõe acompanhar a modernidade, comunicar-se com uma população jovem que em Fortaleza representa 33%. Prefeito. E está funcionando? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Onde eu tenho andado, majoritariamente as pessoas compreendem. Prefeito, gostei da Juliette, a periferia, é isso mesmo. Eu não sabia que você era da Barra do Ceará. E como você... Eu não conhecia esse seu lado brincalhão, vamos dizer assim. Mas o lado de ser médico, de ser sério, de ter um pouquinho... ter tido a oportunidade de estudar na escola pública, não nos tira a leveza, né? Levar a campanha com leveza. Já são tantas as dificuldades da vida, né, que levar a campanha com leveza é sempre melhor. Prefeito, nós só temos 1 minuto. Gostaria que o senhor aí nessa reta final falasse para a gente aí quais são as estratégias aí nessa reta final de campanha eleitoral, já que as eleições do primeiro turno já acontecem no próximo dia 6 de outubro. Tá, Rogério, é fazer uma grande reflexão com a cidade de Fortaleza. O que nós estamos discutindo aqui não é apenas a luta de um partido colorido contra outro partido colorido, ou o que seja. Nós estamos discutindo aqui um projeto de amor por Fortaleza. Fortaleza é hoje a maior economia do Nordeste. Fortaleza é hoje a melhor educação do Brasil. Fortaleza está em outro patamar. Nós precisamos observar a história de cada candidato que agora está pedindo o seu voto. Por exemplo, assumir a prefeitura vacinando a população. Enquanto eu estava vacinando, tinha candidato que estava passeando na praia. Pergunte onde era que estavam esses candidatos durante a pandemia. Então, é muito importante que a gente faça um debate sobre a cidade de Fortaleza. Porque quem vai estar aqui governando a cidade é o prefeito que você eleger. Muito obrigado, Sarto. Olha, o nosso tempo acabou. Muito obrigado ao candidato Sarto pela entrevista. Obrigado também à jornalista Camila Fernandes pela participação no programa. Na próxima segunda-feira, convidado do Band Eleições será o candidato André Fernandes, do PL. Será o último da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Fortaleza, de partidos com pelo menos 5 representantes no Congresso Nacional. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. O primeiro entrevistado foi Jorge Lima, do Solidariedade. Depois ouvimos as propostas de Técio Nunes, do PSOL, Eduardo Girão, do Partido Novo, Evandro Leitão, do PT e Capitão Wagner, do União Brasil. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo programa. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band.